Animações. Eu acredito que todo mundo aí tem alguma animação que seja a sua favorita, desde um Hora de Aventura, Steven Universo, até para algumas mais bizarrinhas como Mr. Pickles ou King Star King. Eu mesmo sou alguém que gosto de animações no geral e principalmente animações mais adultas, e Rick and Morty era exatamente uma dessas animações lá em 2017, quando a sua terceira temporada estava sendo lançada e... meu Deus do céu. Tudo começou. Só que por mais que Rick and Morty tivesse tido um sucesso estrondoso no seu lançamento, infelizmente acabou acontecendo a mesma coisa que acontece com muitas dessas animações, que conforme as temporadas vão passando, a qualidade vai decaindo, o roteiro vai ficando mais fraco, os personagens parecem caricaturas de si mesmo. E esta foi a exata mesma rota com Rick and Morty, apesar que agora, na nona temporada, as coisas estão muito mais legais. Sendo bem sincero, dessas últimas temporadas, a nona tá sendo a mais legal e consistente, tá ligado? Tenho me divertido bastante com ela. Só que assistindo a temporada, eu lembrei de uma paradinha, que os dubladores estão um pouquinho diferentes, né? E foi aí que eu lembrei que o Justin Roiland, o co-criador de Rick and Morty, e um dublador de certo renome, até mesmo antes de Rick and Morty, com personagens em Hora de Aventura e Gravity Falls, ele foi afastado, não só de Rick and Morty, de literalmente tudo. Talvez vocês lembrem do motivo desse afastamento total, por várias acusações de estar sendo bem inapropriado com algumas minas ali, principalmente umas menores de idade, aquele comportamento que, não, cara. Porra, sempre isso, mano, sempre isso. E eu tô aqui pra relembrar a vocês o quão bizarro o Justin Roiland conseguiu ser com a sua própria fanbase e como ele colocou uma mancha enorme em Rick and Morty que, pelo menos hoje em dia, já tá se desfazendo, mas, meu Deus do céu, o cara, ele fez força pra ser um esquisito. Bom, como eu falei pra vocês, a carreira do Justin Roiland, ela precede Rick and Morty. Ele já tinha certos trabalhos de renome na dublagem desde 2004, mas foi só em 2013, no lançamento da primeira temporada de Rick and Morty, que as coisas começaram a andar mais com ele. Em 2013 foi o ano que a Adult Swim entrou em contato com o Dan Harmon, um produtor e escritor, pra fazer uma nova série de animação pra eles, e não tendo muita experiência naquele ramo, ele decidiu entrar em contato com o Justin. O Justin acabou passando as ideias pra eles se conectaram muito bem ali e assim nasceu Rick and Morty, sendo lançado pela primeira vez dia 3 de dezembro de 2013. E assim, eu fiquei até um pouco surpreso de ver que Rick and Morty saiu em 2013, porque eu sempre gostei dessas animações meio esquisitinhas, tá ligado? Bem mais adultas do que eu deveria estar vendo pra minha época, e eu nunca tinha ouvido falar de Rick and Morty, nem em 2013, 14, 15, 16, mas em 2017, com a sua terceira temporada, ali que a fanbase se aglomerou e virou este nome de renome, aparecendo na intro dos Simpsons, aparecendo no filme do Space Jam, como personagens jogáveis no falecido, tá? No falecido, tirar o chapéu aqui. O Multiversus, ele tava em todo lugar, entre outros projetos, como até mesmo jogos que envolviam Justin de uma maneira ou de outra, mas foi em 2023 que tudo foi jogado no lixo. Na verdade, as coisas estavam bem esquisitas desde 2019, pelo menos as que a gente tem alguma coisa ali, pelo menos um print pra gente se basear. Porém, em 2023, a NBC News publicou um artigo falando sobre um incidente onde o Justin tinha sido preso em 2020 por abuso e violência doméstica. Ele realmente foi preso nessa época. Eu acho até incrível como isso não saiu pra mídia, tá ligado? Mas aí todo o processo aconteceu ali em sigilo e paraná. 2023, sigilo foi quebrado. Não aconteceu nada muito grande com o Justin instantaneamente, já que tudo ali tava sendo processado, né? Eles estavam vendo o que ia acontecer e acabou que o caso foi largado por falta de provas e o Justin foi inocentado. Mas durante todo esse período que as coisas foram ficando meio chatas pra ele. Não só Rick and Morty estava sendo muito falado e a presença do Justin era muito importante pro show, já que ele dublava os dois personagens principais, né? Que muitos fãs começaram a debater, ficar, será que aconteceu? Será que não aconteceu? Eles estão ligados como a internet é, né? Ficou aquela divisão foda. Mas quando o caso foi largado, o Justin postou o que é, até o momento atual, o último post do Twitter dele, que foi justiça. Eu sempre soube que essas acusações eram falsas, e eu nunca duvidei que esse dia iria chegar. Eu fico feliz que o caso não tenha ido pra frente, mas ao mesmo tempo eu tô muito abalado com a quantidade de mentiras horríveis que foram reportadas durante esse processo. A maioria delas me desaponta pelo fato de que muitas pessoas foram rápidas pra me julgar sem nem pesquisar os fatos, baseada apenas em relatos amargos de uma ex tentando passar esse processo pra frente e me cancelar. E isso talvez tenham conseguido, mesmo em partes, apesar que é vergonhoso. De qualquer jeito, agora que o caso legal acabou, eu estou determinado a mover em frente e focar tanto nos meus projetos criativos como recuperar o meu bom nome.
Mal sabia o Justin, meu Deus do céu. O que tinha acontecido nesse cancelamento parcial foi que a Adult Swim fez um post falando: Adult Swim encerrou todas as associações com o Justin Roiland. Rick e Morty vai continuar. E o talentoso e dedicado time está trabalhando muito duro na Season 7. E assim, rapaziada, vocês podem achar até um pouco exagerado, né? Tipo, caralho, mano. O cara, ele sumiu da internet, largou tudo por um caso que ainda foi dropado, tá ligado? Nem foi pra frente. Não. Lógico que não. Muitas vítimas do Justin aproveitaram esse momento pra falar os relatos que elas tiveram, especialmente porque muitas delas eram menores de idade quando aconteceu, e é difícil até mesmo ver aquele argumento de por que não falaram antes? Só falaram quando ele tá sendo cancelado. Não, é porque muitas delas eram menores de idade. Então, a mina menor de idade tendo que processar todas as paradas horríveis que ela acabou passando com o ídolo dela, é complicado, né? Mas vamos por partes. A Aline Goertz, ela é uma compositora e ela já trabalhou para a revista Mad, então dá para imaginar que ela tem alguma relevância ali, e logo ela conseguiu ter um contato com o Justin. Com a popularidade de Rick e Morty, ela tá pensando em fazer um álbum dedicado à série e comentou ali com o Justin, né? E aí, mano, olha a resposta que esse cara deu, sendo que eles nem tinham tanta intimidade assim. Eu já peço perdão pelas censuras aqui, tá? Porque... amigão, complicado. Você conseguiria fazer uma música sobre 9 pintos de tamanhos diferentes e etnias diferentes, onde eles estão balançando em cima da sua cara, e a letra vai descrever como cada um deles está soltando sangue em você. Mas importante, você tem que deixar uma mensagem bem grande na música sobre como nós somos todos iguais e não pode existir mais racismo. E quem é esse personagem aí, o Lee? Por que ele ou ela tem que achar um lugar pra estacionar? Por que eles são grandes? Aí tá uma ofensa bem pesada lá dos gringos pra gays, tá ligado? Que é a palavra com F. Desculpa, Ellie, eu já tô na minha 4ª garrafa de vinho. Sendo bem direto com você, não quebre a minha confiança, sua arrombada. Brincadeira, tá tudo certo. Ela obviamente não respondeu depois disso, a única coisa que ela fez foi postar um tweet com essas mensagens aí, e malandro, olha o nível do cara, tá ligado? Olha o nível das paradas. Mas isso daí foi uma interação no trabalho, por assim dizer. A Ellie, ela gostava do show, mas ela era uma mulher adulta, ela era aquelas fã fanática. Agora, com as fã fanática, o Justin operava diferente. Existem, rapaziada, inúmeros, e eu não tô brincando, inúmeros prints mostrando mensagens, interações, coisas esquisitas que ele teve com diferentes fãs. E eu sei que prints, eles não levam muita veracidade, né? Não dá pra falar, tipo, não, isso daqui é verdade mesmo, que a fã printou, aconteceu. Mas o que complica muito mais pro lado do Justin é que, além desses prints todos seguirem um padrão, mesmo sendo postados por pessoas diferentes, em datas diferentes, que eu sei que podem ser manipulados, pessoas no trabalho do Justin já reportaram ele tendo um comportamento muito esquisito e desconfortável, como a própria ele. E também teve outro incidente onde ele levou uma prostituta pro trabalho e ficou desfilando com ela ali enquanto a rapaziada tava conversando sobre trabalho, falando sobre o A3 que ele tava planejando fazer. Sim, eu acho que já deu pra pegar, né? E esse tipo de coisa aconteceu, tá? Isso daí foi comprovado. A rapaziada tava trabalhando, ela falou que isso aí foi muito desconfortável. E o padrão que ele gosta de seguir nessas conversas é sempre puxar as coisas pra um tom meio sexual. O que, mano, assim, interessa, tá ligado? Você que vai conversar, você é um youtuber, tá trocando ideia com um inscrito, alguma coisa, respondendo uma mensagem, ok, ele ser menor de idade, alguma coisa, não tem problema, mano. Você fala, tipo, obrigado, mano, valeu pelo apoio, ou responder alguma coisinha, eu faço isso, tá ligado? Todo youtuber faz isso. Sempre que eu vou tirar uma foto, interagir com alguém, normalmente é alguém de menor, mas não tem problema. O problema é que ele ficava constantemente conversando. A mina falava, eu tenho 16. E ele tava lá, meses, às vezes até anos conversando com ela, esperando ela ficar ali mais velha, ou às vezes nem esperando muito não, e convidando pra alguma festa, pra comprar roupa, pra ir pra um hotel. Isso daí era um padrão que ele seguia, tá ligado? Ele não tava só falando pra tipo, yay, você é minha fã, tamo junto, falou. Não. Eu tenho que ir pra escola amanhã. Você tem que ir pra escola amanhã? Não! Você deveria fugir de casa e virar uma escrava sexual, sua vagabunda estúpida. Brincadeirinha. Caralho, o Baidu tá falando com uma fã, tá? Ele não tá falando com, sei lá, o amigão de infância dele, alguma coisa assim, não. Ele tá falando com uma fã, mano. Porra! Você faz review de jogos ou coisa assim? Eu tenho certeza que você seria boa. Eu só jogo jogos e coisa assim. Quando você tiver 18 anos, você deveria começar a se exibir na webcam, por assim dizer.
Você manda esse tipo de... Ele tem 30 e poucos anos, tá ligado? Acho que ele tem 39. Caralho, cara. Olha o tipo de coisa que o cara tá falando pra uma mina de nem 18 ainda. Outra coisa frequente que ele faz é usar o termo jailbait, que é tipo bait de cadeia. É um tipo de tag que você vê tanto em conteúdos criminosos quanto conteúdos querendo parecer esse conteúdo criminoso, é que vocês estão ligados que eu tô falando, né? Que é bait de cadeia, tipo, ó, ela parece a idade que ela não tem, alguma coisa assim, entendeu? Por que você é uma jailbait desse jeito? O que tem de errado com você nesse sentido? Você deveria ser mais velho, sua vadia burra. É maneiro ser uma jailbait? O FBI fica seguindo você por aí, prendendo todos os homens que dormem com você. Meu caralho, cara, na moral. Mano, eu não entendo. Eu não consigo. Por que pessoas que são estupidamente famosas têm esse comportamento esquisito com, tipo, menores de idade, tá ligado? Não é alguém que você conhece. É um bagulho que você tá deixando inúmeras pegadas ali pro pessoal ir falar, ir assistir, postar e os caralho a quatro. Qual que é o plano, tá ligado? Como é que ele pensa que isso não ia ir pra frente? Como é que ele pensa que as pessoas não iam falar sobre isso? Nós também tivemos outros relatos, como em 2019, onde ele tinha baixado o Tinder pra tentar achar alguém ali, e no perfil do Tinder ele deixava a foto dele falando: sim, sou eu mesmo, eu co-criei Rick e Morty. E aí ele acabou conhecendo uma mina de 20 anos, que não era fã da série nem nada, mas conhecia, né? Rick e Morty tava muito alta. E aí eles decidem sair, tomarem uns drinks, o Justin leva ela pra comprar umas roupas, e depois eles falam: ah, vamos lá pro meu hotel. Aí eles chegando lá, ele fica forçando a ideia de fazer oral, ela não quer, ele meio que vai empurrando a cabeça dela, e ela disse não ter saído daquela situação, porque ela tava se sentindo meio envergonhada de tudo que tava acontecendo, porque ele tinha comprado coisas pra ela, então ela talvez deveria fazer aquilo, e comenta em mensagens um dia depois o seguinte: eu não acho que você lidou com as coisas do melhor jeito possível, eu sei que não era tão preto no branco assim, mas consentimento verbal é bem importante. E aí o Justin responde: pô, é sério? Eu fiz isso? Pô, mano, desculpa de verdade, isso não foi nem um pouco maneiro. Jesus, cara, esse daí não sou eu nem um pouco, eu realmente fiz isso sem seu consentimento? Algo similar também aconteceu uns anos antes, em 2016, quando o Justin mandou mensagem pra uma mina de 19 anos que era fã de Rick e Morty, ele começou a seguir ela no X ali, pá, vale lembrar que nessa época ele tinha 36 anos, aí ele falou pra mina: ô, você deveria vir pra Los Angeles, tá ligado? Vai ter uma festa aqui, seria muito maneiro de conhecer. O pai dela, querendo certificar que tudo ia dar certo, mesmo ela já tendo 19 anos, ele decidiu fazer uma ligação de vídeo com o Justin pra confirmar tudo ali, ele falou: não, vai dar tudo certo, tá ligado? Pode mandar ela aí, mesmo que ela tenha que voar pra outro estado, pode confiar que ela tá segura comigo. Chegando no aeroporto, o Justin leva ela pra casa, eles chegam na festa, começam a beber, até que tem um momento ali que o Justin entra com uma amiga dele numa banheira, ela entra junto depois, e ele começa a pedir pra que as duas façam coisas uma na outra, sendo que a mina mais nova, de 19 anos, dizia que tava com dor, que não tava gostando muito daquilo, mas ainda tava continuando ali, já que ela tava bem bêbada. Ela disse que ela não lembra totalmente do que aconteceu, porém ela saiu, foi pro quarto depois, dizendo que não tava se sentindo confortável, se trancou ali, e o Justin começou a mandar mensagens perguntando se ela tava bem, que ele queria certificar que tava tudo certo com ela. Aí depois ele mandou várias gifs e figurinhas de atos libidinosos pra mina, tipo, sei lá, umas 19, tá ligado? Eu não vou mostrar aqui, porque o bagulho é muito tosco, mas é tipo um mundaréu pra mina, assim, que ela tava mal. Ela acordou no dia seguinte, já mais sóbria, viu as mensagens, decidiu ignorar, porque ela tava em outro estado e tava com medo do Justin e da amiga dele ficarem irritados com ela, e foi seguindo ali até ela poder ir embora, e voltou lá pra casa dos pais, onde ela mostrou essa história pra gente eventualmente. E mesmo depois de vários outros relatos e muitos outros que a gente talvez nunca vá saber, o Justin não comentou nada sobre isso. Ele não ameaçou processar essas pessoas porque elas estavam mentindo e manchando a reputação dele. Não, ele ficou em silêncio. Ele aceitou e deixou a internet rolar com as coisas que estavam falando sobre ele como a verdade. O que é bem curioso, tá ligado? Por que ele não processou essas pessoas? Por que ele não foi atrás dos seus direitos pra limpar o nome dele como ele tinha dito? Porque provavelmente esses relatos eram verdade. Ele sumiu da internet, ele não posta mais nada no Twitter desde 2023, ele não teve participação em nenhum show, em absolutamente nada, pelo que eu pesquisei. O cara literalmente foi cancelado, porque ninguém estava disposto a trabalhar numa equipe que ele tivesse presente, dado o histórico das coisas que ele fez no próprio trabalho, e pior ainda, com essas vítimas. Rick e Morty conseguiu continuar depois disso, com novos dubladores, né, tanto pro Rick quanto pro Morty, agora são pessoas diferentes que fazem, mas esse foi um dos maiores baques que aconteceu na comunidade, e um dos piores quando eles acontecem, porque uma comunidade sendo bizarra, beleza, o criador muitas vezes ele não tem culpa do que tá acontecendo. Agora, quando um dos co-criadores é responsável por fazer esse tipo de comportamento bizonho, ah, mano, as coisas ficam bem mais complicadas. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Se você, por algum motivo, não conhecer essa história, tá aí,
tá aí, mas eu acho difícil, né? O pessoal aqui deve conhecer bastante essas animações diferentes. Graças a Deus, Smiling Friends se mantém limpo, longe de polêmicas. O Zack é foda. Porém, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Deixa aí nos comentários qual que é a opinião de vocês sobre Rick e Morty nessa nova temporada e sobre essa treta no geral. O que vocês acham que tava rolando? Se vocês viram isso na época, deixa aí nos comentários, que eu sempre é bom dar uma lida aí, porque por hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem deixar a mensagem final do vídeo, que é... Best of Zack 2.